Então bom dia, aleluia, bem-vindos, amados irmãos e amigos. O Senhor Espírito Santo está comigo, eu estou com Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão comigo, eu estou com Ele, e tudo será para a glória de Deus, aleluia. Hoje é sexta-feira, é dia 11/6/2021 e são 10h35, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Vou ler um hino, que é o hino 77. Aleluia. Estou eternamente grato pelo amor, pela vida, eternamente grato pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, eternamente grato pela pomba enviada, o Senhor Espírito Santo. Oh, estou tão grato, estou muito grato, muito agradecido. Tu és a fonte da vida eterna. Eu bebo porque eu tenho sede de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu sou curado em nome de Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida eterna que do Calvário brotou. Como Rei, o Senhor Jesus Cristo será exaltado, para sempre exaltado, e o teu nome eu louvarei para sempre como Rei exaltado. Pela tua vinda esperarei, para sempre como Rei exaltado tu virás, e eternamente reinarás. Amém, Pai, glória ao teu santo nome. Então vamos gravar uma mensagem cujo título é Gratidão. Glória ao Senhor. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Aleluia. E assim vamos ler, pela graça de Deus, em Lucas 22, 42 a 44. Dizendo, Jesus estava orando, dizendo, Pai Celestial, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Era acerca da sua futura morte, que ele teria que morrer em nosso lugar, em lugar da Eva, do Adão, em lugar de todos aqueles que quiserem aproveitar essa salvação gloriosa. Aleluia, glória ao Senhor. Repetindo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu também digo, Pai, faça-se não a minha vontade, mas a tua. Continuando, o outro versículo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Amém, Pai. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Efésios 6, 12 a 13. Diz São Paulo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas sim contra o corpo das pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, diz São Paulo, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Aleluia. Então vamos ler agora em Santiago, capítulo 4, versos 5 a 8. Diz Santiago: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pai Celestial, faz que eu seja humilde e receba a tua graça, uma maior graça, e me ajudes a entender o que isso significa. Repetindo, antes Deus dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Pai Celestial, eu me sujeito a ti. E resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus Cristo disse: expulsareis os demónios. Então, demónios, eu vos ordeno que sejam expulsos, em nome de Jesus. Outro versículo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então eu digo: Pai Celestial, eu me chego a Ti, e eu creio que Tu te chegas a mim. Aleluia! E depois diz: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que refere-se às mãos do Espírito. Pai Celestial, faz que as mãos do meu Espírito estejam purificadas, limpas, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Marcos 1, 23 a 27. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, o verdadeiro Messias. Fui eu que acrescentei agora. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, gritando, né? Vou repetir. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Nós vamos seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Assim como o Pai disse: haja luz, e houve luz, a ordem do Senhor Jesus Cristo foi cumprida. Aleluia! Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Apocalipse 12, 9 a 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo. Então vamos repetir. E foi precipitado o grande dragão.
foi precipitado o grande dragão. Vendo aqui no dicionário, diz que precipício é um despenhadeiro, um abismo, e precipitação é o acto ou efeito de precipitar, e precipitado é o depósito ou pé que resulta da precipitação química. Precipitar quer dizer despenhar, arrojar. Então, foi precipitado, quer dizer, foi despenhado, foi arrojado. O inimigo, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que tentou a Eva e o Adão usando uma serpente, né? Vou repetir, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, também chamada o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. E também chamado Satanás, que é o inimigo. Vou repetir, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Então, ele procura enganar as pessoas, é mentiroso e pai da mentira, e no tempo de Jó, ele podia entrar na reunião dos anjos e falar com Deus. Embora tenha sido precipitado, aqui é a última precipitação, no entanto, Deus permitia naquele tempo que ele assistisse às reuniões. Vou ler outra vez. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado ao diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O mundo, não o mesmo mundo, não é o que no mundo há, diz o Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo não vai ser enganada pelo inimigo, porque diz como Jesus, está escrito. Eu só acredito no que está escrito. A Bíblia diz que eu estou curado, então é isso que eu creio, é isso que eu recebo, é isso que eu gozo, é isso que eu tenho. Amém. Glória a Deus. Repetindo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. São aqueles anjos que caíram e que servem o inimigo. E outro versículo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Repetindo. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É chegado o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ele foi diante de Deus e disse mal do Jó. Agora, vou repetir. Agora é chegada a salvação e a força. E é chegado o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Vou repetir, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Aleluia! O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E os nossos irmãos, neste tempo,
A palavra de Deus diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, eu estou curado, livre, abençoado, próspero, mais que vencedor. Repetindo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, do que o Senhor Jesus veio anunciar, da sua doutrina. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Glória ao Senhor. O São Paulo dizia: eu considero todas essas coisas que eu antigamente seguia como esterco para ganhar a Cristo. Aleluia. Repetindo, e não amaram as suas vidas até à morte. Por isso, outro versículo, por isso alegrai-vos aos céus. As pessoas estão no céu, né? E vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. A pessoa que habita separado de Deus no mundo, deve ser isso bem. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. O sangue de Jesus o venceu na cruz. E esse tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, segundo alguns irmãos dizem, é louco. Ele quer vencer o Senhor, quer subir acima do seu trono. O trono do Criador, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só pode ser mesmo loucura. 1 Coríntios 10, 19 a 20. Diz São Paulo: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Tem algum valor? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os gentios são o mundo, está separado de Deus. Vou repetir. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Marcos 1, 32 a 35. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram a Jesus Cristo todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados, ou seja, dominados pelos demónios. E toda a cidade se juntou à porta. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Fora inimigos, fora demónios. E toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou, o Senhor Jesus expulsou muitos demónios. Porém, não deixava falar os demónios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, o Senhor Jesus Cristo, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levítico 19, 31 a 35. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, é uma ordem, contaminando-vos com eles. Quando a pessoa assiste mesmo na televisão sobre estes filmes de adivinhadores, encantadores, e dizem que os espíritos que andam aí, que é mentira, e que eles podem dominar os espíritos e tal, são pessoas convertidas, creio que poderão fazer isso. Agora, se não são, não podem. Então vou repetir: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores.
Então, eu lembro-me do São Paulo que ele mandava ventais com unção do Espírito Santo e as pessoas eram curadas. E também há a unção dos demónios, a energia demoníaca. Quando a pessoa ouve essas pessoas e se aproxima deles, então também fica contaminada no sentido negativo. Então São Paulo diz, afastai-vos daqueles que dizendo-se irmãos são devassos, avarentos, etc. Não são santos. Repetindo, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Também diz, diante das cãs, das pessoas com cabelos brancos e são santos, né? Que acreditam em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que receberam Jesus como Salvador, diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião, e, porque logicamente o ancião, a pessoa mais velha, tem mais sabedoria, né? Tem mais tempo para aprender. Mesmo aqueles que estudam nas universidades não sabem tanto, porque apenas estudaram uma parte da sabedoria terrena. Repetindo, diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, ou seja, obedecerás a Deus, à sua palavra. E o Senhor, o Pai do Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o Senhor, sou o dono, sou o Criador, mantenedor, e eu estou sentado no meu trono, ao qual ninguém poderá subir. Glória ao Senhor, aleluia. Outro versículo, e quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Amém. Outro versículo, como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, os estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Outro versículo, não cometereis injustiça, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Mateus 12, 43, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Mesmo quando na igreja os espíritos imundos são expulsos, ou quando o Senhor os expulsava, eles ficam sempre atentos a ver se a pessoa cai, se fica em pecado, separado de Deus. Então eles tentam voltar outra vez à vida da pessoa, tentam dominar o seu cérebro, o seu espírito. Outro versículo. Então diz, voltarei para a minha casa, o tal espírito imundo, né? Então diz, voltarei para a minha casa. Eles consideram o corpo daquela pessoa a sua casa, porque não podem viver aqui no planeta Terra sem um corpo. Por isso é que eu não acredito que as pessoas que morreram se manifestem como eles mostram na televisão. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, ou seja, o Espírito Santo não está a ocupar a casa. Então eu digo, Pai Celestial, faz que o teu Espírito ocupe a minha casa, o meu Espírito ao meu corpo. Amém, no nome de Jesus, eu recebo. Então repetindo, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos imundos piores do que ele. E entrando, habitam ali,
e são os últimos actos desse homem piores do que os primeiros. Portanto, quando a pessoa é má é porque está a ser dirigida por espíritos imundos, não é? E aceitam tudo e dizem, eu sou assim e eu digo o que me apetece, e então estão a pecar contra Deus. Só devemos dizer palavras que edifiquem os outros e não palavras do demónio, não é? Do mal. Assim acontecerá também a esta geração má, diz o Senhor Jesus, vou repetir. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos actos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A geração dos ímpios que não querem saber de Deus é uma geração má. Arrependam-se, recebam Jesus como Salvador, senão vão sofrer muito, não é? Glória ao Senhor, aleluia. Vamos agora ler em Mateus 28, 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, isto foi já depois do Senhor ter morrido por nós, então repetindo, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demónios, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aleluia! E o aspecto do anjo era como um relâmpago. Aleluia! E as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, aleluia. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Portanto, não podia ter havido nenhum engano de sepulcros, né? E o anjo, vou repetir, o anjo disse, ele, Jesus, não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui uma passagem interessante. Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos ao profeta Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. A jumento de Balaão tinha visto o anjo do Senhor, mas o Balaão não conseguia ver. Ao caso do profeta Eliseu, foi sucessor do Elias, do profeta Elias, que ele viu que à sua volta, para o proteger, estava uma multidão de anjos. Então vamos ver, vamos pedir, Pai Celestial, abre os olhos do meu espírito, para que eu veja os teus santos anjos. Amém, aleluia. Então, amados irmãos e amigos, estamos terminando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador, dizendo, Jesus, eu te recebo, aleluia.
eternamente viveremos em paz com Ele. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.